Bom, eu sou a Tamires e eu vou falar sobre celulite facial de origem odontogênica, um relato de caso. As infecções, elas são geradas por bactérias presentes na flora bucal normal, dentre elas cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos, bastonetes anaeróbios gram-negativos. Essas bactérias, elas causam doenças comuns como a cárie, a gengivite e a periodontite. E quando elas têm acesso aos tecidos profundos desses dentes, elas vão gerar as infecções bacterianas, então por meio da necrose pulpar ou do acúmulo de placa por meio da bolsa. E conforme a infecção vai progredindo, o ambiente vai se modificando, e aí vai acontecer uma sucessão microbiológica, em que bactérias vão ser a maioria em determinados períodos da infecção. As infecções elas contam com cerca de 5 a 8 espécies infectantes dentro dessa sucessão e é causada pelo desequilíbrio entre o meio ambiente, a microbiota e o hospedeiro. Então, tem um desequilíbrio de um desses três e é gerada a infecção. Como ocorre essa sucessão microbiológica? Primeiro, vai ter inoculação dos tecidos profundos, né? E aí, as bactérias aeróbias, as streptococcus do grupo Milleri, elas podem sintetizar hyaluronidase, que vai degradar ali aquela região e vai permitir que a bactéria se dissemine pelos tecidos. Depois disso, os subprodutos oriundos dos streptococcus, eles vão criar um ambiente favorável para disseminação das bactérias anaeróbias, porque elas vão consumir o oxigênio, vão diminuir o pH e vão produzir diversos nutrientes na região. Então, as bactérias anaeróbias vão começar a se proliferar muito naquela região, vão começar a sintetizar colagenase e se disseminar pelos tecidos ali daquela região. E conforme ela vai se disseminando e as células brancas vão chegando na região e para tentar combater aquela infecção, vai sendo produzido pus e aqueles abscessos característicos que a gente tem conhecimento. Então, nos estágios de inoculação, a maior parte das bactérias são bactérias aeróbias que predominam e têm características específicas. Já quando é uma celulite, tem outras características específicas que vão predominar e bactérias específicas, que normalmente são mistas, aeróbias e anaeróbias. E no abscesso, caracteristicamente, tem mais bactérias anaeróbias, como o quadro que foi retirado do HUP demonstra. Então, de acordo com a anamnese que foi feito, de acordo com o que foi estudado ali daquele paciente, a gente vai descobrir se aquela infecção ela está no estágio de inoculação, de celulite ou de abscesso. Isso já vai dar um norte para o tratamento, porque dependendo do estágio da infecção, o tratamento também vai ser diferente. O edema ou inoculação, como a gente viu aqui, ele tem um edema pouco volumoso, ele não apresenta muita dor, a infecção normalmente não passa ali da região vestibular do tecido. Já a celulite ela é agudizada, ela tem mais dor, ela tem uma característica de progressão muito rápida e o abscesso tem uma característica de ter uma progressão rápida também, só que o organismo ele está combatendo, então vai ter a presença de muito pus, muita dor também. E aí os objetivos do trabalho, que é demonstrar as etapas do diagnóstico e manejo de infecções odontogênicas, enfatizar a importância do aprendizado e prática acerca dos casos de infecção no ambiente universitário e ressaltar a relevância do cirurgião dentista na intervenção e prevenção de quadros de alta complexidade e severidade envolvendo infecções. Até porque quadros de infecção eles podem progredir para quadros muito sérios que colocam a vida do paciente em risco, como infecções que vão progredir ali para o mediastino ou infecções que progridem para os espaços cervicais profundos, que vão comprimir a região do esôfago, vão dificultar a respiração do paciente. E aí o relato de caso em si. Então, paciente EVS, 55 anos, residente em Brasília, sem comorbidades ou alertas sistêmicos, compareceu a serviço de urgência da Universidade Católica de Brasília, se queixando de dor intensa na região esquerda da face, inchaço e febre que não cessava. A paciente não apresentava nenhuma doença de base ou fazia uso de alguma medicação de uso contínuo. A palpação extraoral na paciente foi percebido um aumento volumétrico com massa levemente rígida, muito sensível à palpação e vermelhidão na região.
Ao exame intraoral, foi observado que no dente 26 possuía grande destruição coronária por lesão cariosa e a palpação apical foi percebido um ponto de flutuação. No exame radiográfico, como tem aqui, a gente viu uma lesão na região apical do dente 26. Então, a partir daí já foi percebido que o quadro poderia ser de uma celulite, justamente por ter progredido muito rápido. A paciente falou que de 3 dias para o dia que ela compareceu à clínica já estava daquele jeito, e a palpação extraoral ele estava um pouco enrijecido, não muito, mas um pouco enrijecido. Então, a partir daí já levantou um alerta de que poderia ser uma celulite. Então, foi feita uma drenagem nela, apesar de ser uma celulite. Foi feita a drenagem com bloqueio do nervo alveolar superior posterior, médio e do palatino maior. Na drenagem não teve a presença de pus, até porque era uma celulite, então já era esperado. Então só foi confirmado de que era realmente uma celulite e foi deixado um dreno, que foi feito com o dedo de uma luva estéreo, cortado nas laterais. Ele foi deixado por 7 dias na região. Apesar de não ter pus, era importante que fosse deixado para que se não evoluísse aquela infecção para outros espaços bucais e para desorganizar aquela organização bacteriana que tem ali. Foi prescrito, como tem ali, o antibiótico para paciente durante 5 dias, em que ela iria retornar para continuar acompanhamento, nimesulida, né, para diminuir o inchaço e o processo inflamatório, e a dipirona no caso de dor. O dente relatado, ele não foi extraído na ocasião, porque era um dente que era passível de ser tratado endodonticamente. Então, foi preferível que ele fosse tratado endodonticamente depois. E aqui a conclusão. A maioria das infecções bacterianas de origem odontogênica, elas podem ser tratadas com a tríade que está sendo apresentada, da remoção da causa, antibiótico-terapia e da drenagem. Mas para isso precisa ser feita uma anamnese e um exame clínico muito bem detalhado, porque em alguns casos, como por exemplo casos de inoculação, não precisa ser feita drenagem, nem antibiótico-terapia, só a remoção da causa resolve. Em alguns casos, precisamos das 3. Então, precisa saber qual é o diagnóstico preciso daquele paciente, assim como se o paciente tem alertas sistêmicos ou algum sintoma ou sinal que seja agravante. E aí eu coloquei o quadro do Hupp do lado, porque eu acredito que muito mais importante do que saber tratar o paciente é saber quando nós não devemos tratar o paciente. Então, o quadro do Hupp, ele traz justamente isso, sinais de alerta em que o cirurgião dentista não deve tratar um paciente que está com infecção odontogênica, que deve ser mandado para o cirurgião bucomaxilo, como dificuldade de respirar, de deglutir, desidratação, um trismo moderado a grave, um edema se estendendo além do processo alveolar, o edemas que tem que fazer a drenagem extraoral, mal-estar grave, aparência tóxica do paciente, pacientes imunocomprometidos, pacientes com necessidade de anestesia geral e insucesso de tratamentos prévios. E é isso, muito obrigada pela atenção. Aqui estão as minhas referências.